Será que ainda sei como é que faz isso aqui? Meu Deus, 2 meses e meio parado. É foda. Bem, esse vídeo aqui é pra poder falar um pouquinho sobre mim e talvez por isso ele fique um pouco grande. E eu não sei se isso seria indicação de narcisismo ou não. Mas já adiantando, não tem nada a ver com a cabeça brilhante aqui não, tá? Tem a ver com outra coisa. Inclusive é conteúdo de um vídeo que eu trouxe lá no começo do ano, falando a respeito da reserva de emergência. Ou no caso desse, falando especificamente do que sobrou da minha reserva de emergência. Hoje eu faço o curso de Química Industrial na Universidade Federal de Uberlândia e eu estou no meu último semestre da faculdade. Na realidade, ele já acabou com relação às aulas, pelo menos. Mas dentre os anos de 2022 e 2024, eu recebi bolsa de iniciação científica. E parte do valor dessa bolsa eu utilizei no desenvolvimento de uma reserva de emergência. Para construir ela, eu fiz as contas pensando em 3 categorias diferentes de gastos: gastos variáveis prováveis, gastos fixos e fontes de investimento. Já adianto que parte dos valores utilizados nas contas não são valores convencionais em uma reserva de emergência, mas eu quis manter esse valor dentro da conta exatamente para poder ter esse capital quando a bolsa terminasse e, portanto, parasse de cair. Vale ressaltar também que eu não adicionei mais gastos como aluguel, energia, internet, porque atualmente eu não moro na mesma cidade que os meus pais. Eu moro em outra cidade. Então, sim, é um privilégio da minha parte falar isso, mas eu recebo parte desses valores por eles, né? Então, questões como aluguel, energia, água, parte do valor da alimentação, eles me dão exatamente para poder manter a minha qualidade de vida aqui em Uberlândia. E no final de tudo isso, a minha reserva de emergência foi composta por 3 meses, somando todos esses valores. Na parte dos gastos variáveis especificamente, eu deixei valores como entretenimento, transporte, compras no supermercado e também gastos com esporte. Porque além do canal aqui, eu também tenho uma outra vertente de negócio que é ligada exatamente à prática de calistenia, que é um esporte semelhante ali à ginástica. Inclusive, eu falo sobre esse esporte no meu Instagram aqui, ohan.yuri. Segue lá para poder ver um pouco mais sobre calistenia. Na parte de gastos fixos, por outro lado, eu coloquei contas como a taxa de condomínio, boleto dos investimentos que eu realizei, como peças de computador que eu comprei para poder melhorar exatamente a produção de conteúdo aqui do canal, e que no final, pelo menos nesses 2 meses e meio, acabaram não sendo muito utilizadas. Além disso, entram também aqui gastos com energético, por exemplo, para prática esportiva, suplementos como creatina, betalanina, que também entram nessa parte dos gastos. E além disso, tem também a parte destinada a investimentos. E aqui não estão restritos somente investimentos no mercado financeiro, com ações, títulos, LCIs, LCAs, REITs, fundos imobiliários, criptomoedas. Não, não somente esse tipo de investimento, mas também investimentos em negócios de forma direta, né, comprando participação de empresas de pessoas que eu conheço, ou mesmo também investimento no mantimento, por exemplo, de operações de outras vertentes de negócio para a conquista de uma fonte de renda. De modo geral, essa parte da reserva de emergência foi destinada para ter um caixa ali exatamente para aproveitar oportunidades de negócio. No final, isso deu um montante de R$ 5.400, o equivalente ali a R$ 1.800 por mês. Como eu disse, eu não a fiz maior contendo outros valores nesse bolo, exatamente pelo fato de que a parte essencial para mantimento da qualidade da minha vida, no presente momento, ainda advém da ajuda financeira que os meus pais me dão exatamente por estar fazendo faculdade em outra cidade. E é foda, assim, falar isso tendo 24 anos de idade, mas eu tô vindo aqui para poder apresentar a minha realidade atual para vocês. Eu não quero vir aqui falar um monte de abobrinha para poder fingir que eu sou um cara legal, um cara maneiro, um cara todo resolvido, para poder pagar de ser o cara fodão, simplesmente para servir como uma fonte de inspiração ou algo nesse sentido. Não, eu vou vir aqui apresentar minha realidade para vocês. E é isso. Além disso, outro fator pela qual eu não a fiz maior foi porque eu planejei a minha graduação para deixar o estágio exatamente pro final, que é o que eu fiz de fato. Mas eu tive um problema com isso esse semestre, porque mesmo tentando muito, quase que toda oportunidade disponível para estagiar na área de química, eu não consegui ser chamado por nenhuma empresa. E eu posso vir aqui e dar uma série de fatores pelos quais eu não consegui isso, desde os horários das aulas desse semestre que acabaram impactando ali na hora de conseguir um estágio, a baixa quantidade de oportunidades que aparecem para minha área de formação de agosto até dezembro, ou mesmo que eu não estava alinhado com as expectativas das empresas nas quais eu tentei processo seletivo. Mas eu acredito que os dois dos principais fatores que levaram a isso foram o seguinte: o primeiro deles ligado a um fator externo, que é a situação econômica do Brasil, que está cada vez pior. O Brasil está degringolando, piorando a situação econômica cada
dia mais. E por esse fator, qualquer pessoa ser chamada para poder fazer parte da sua organização não se trata somente de uma oportunidade, mas também de um risco, tendo em vista que se essa pessoa não agregar valor suficiente para sua operação, ela pode vir a diminuir as margens da operação da empresa, atrapalhando não somente a empresa, mas também outros funcionários que precisam daquela empresa para poder sobreviver, tendo em vista que o salário delas vem da organização. Por esse ponto de vista, eu até entendo que as empresas de fato façam o processo seletivo de forma tão complexa como eles fazem, exatamente para poder entender se aquele funcionário vai vir a agregar valor para a organização ou se ele vai vir a ser um problema para a organização. É por isso que eu até entendo algumas empresas colocarem aquela coisa de a gente vai te chamar, você é um cara novo no mercado, a vaga é para júnior, mas a gente exige ali 2 anos de experiência. São coisas que a princípio não fazem muito sentido, mas quando a gente vê a situação econômica do Brasil com uma instabilidade tão alta quanto ela tem normalmente, isso começa a ficar um pouco mais compreensível na nossa cabeça. E o outro fator, acredito que esse foi o que mais me deixou desconfortável em entender de fato a situação, mas é o fato de que eu não tive humildade. Eu achava que mesmo com esses empecilhos com relação à questão do horário, a situação econômica do país, tendo o currículo bem desenvolvido que eu tenho, além de ter uma proatividade muito grande e também ter essa vontade de entrar no mercado de trabalho para poder me desenvolver lá dentro, tendo em vista a pequena experiência que eu tive com a atuação no mercado de trabalho dentro da empresa Júnior, da qual eu fiz parte no meu curso, eu acreditava que eu conseguiria entrar de forma muito fácil em qualquer empresa onde eu prestasse o processo seletivo. Entretanto, essa não foi a realidade. E quando ela chegou com 2 pés no meu peito, o que me deixou um pouco mal, para não dizer muito mal com a situação. Inclusive, uma coisa que me ajudou a perceber muito essa ideia de diferença entre a sua situação presente e aquilo que de fato você é esse livro aqui, o Mindset da Carol Dweck, sei lá. E o link dele tá no comentário fixado aqui embaixo no vídeo, caso você tenha interesse em ler sobre ele, ou mesmo em comprar esse livro lá na Amazon. Bem, nesse momento eu vi que não tinha quase nada ao meu favor. E falando hoje eu falo de forma mais leve, mas na época foi muito pesado passar por aquela situação, tendo visto que o meu curso está acabando e eu precisava me posicionar no mercado de trabalho. Então, no meio daquele caos todo, eu comecei a procurar outras formas de fazer renda. Aliás, esse é um dos motivos pelo qual não teve vídeo no canal do começo de setembro até agora. O outro motivo é que eu decidi parar ou reduzir muito a minha ação frente às minhas frentes de negócio. Exatamente para poder analisar a minha realidade e ver o que eu poderia usar ao meu favor para mudar ela, dentro daquilo que eu tinha ao meu alcance. E não só isso, mas também reconstruir a minha reserva de emergência, que agora está acabando. Aliás, essa é outra característica da minha presente realidade. Minha reserva de emergência, antes constituída de R$ 5.400, desceu ralo abaixo. E eu ainda estou tentando avaliar o que eu fiz para poder gastar tanto dinheiro em tão pouco tempo. Tem uma série de fatores que eu já tenho mais ou menos a noção do que é, e eu não tô dando desculpinha aqui, falar que eu sou santinho, que o dinheiro saiu da minha mão. Não, eu fiz merda mesmo, eu errei. Eu gastei dinheiro que eu não deveria ter gastado, tendo em vista que se tratava da reserva de emergência. Enchi parte desse capital em possíveis fontes de renda que eram muito arriscadas, que precisava que a operação se mantivesse muito bem para que ela de fato funcionasse, para me trazer uma renda significativa, tendo em vista o gasto que eu tive investindo naquela operação. Gastei também muito dinheiro com transporte para entrevistas de estágio, que no final não deram certo, como eu disse para vocês aqui antes. Além também de algumas oportunidades de emprego que eu consegui encontrar, em que, por exemplo, eu prestava serviço como vendedor, não era CLT, que eu já estou deixando claro que não era CLT, em que eu gastava mais com transporte e alimentação no trabalho do que eu ganhava atuando como vendedor. E antes que vinha alguém falando que isso é contra o direito trabalhista, mano, eu quero mais que CLT se foda. Essa merda atrapalha mais a pessoa a entrar dentro do mercado de trabalho do que protege ela depois que ela entra lá dentro. E é por isso que eu odeio essa porcaria. Eu não vou falar mais a respeito dela aqui no vídeo, porque o vídeo não é focado na CLT. Mas eu posso trazer um outro vídeo para poder falar exatamente sobre esse lixo. Enfim, de modo geral, isso levou os meus R$ 5.400 da reserva de emergência a se reduzirem a aproximadamente R$ 200. Hoje eu tenho algo um pouco superior a isso, mas nada muito distante desse valor. Lembrando que isso aqui é somente o valor da minha reserva de emergência. Eu não tive que tirar capital dos meus ativos. Partindo desse ponto de vista, mesmo que por um período muito curto de tempo, a minha reserva de emergência conseguiu cumprir o papel ao qual ela foi proposta inicialmente, que é exatamente essa ideia de manter a minha qualidade de vida, ou pelo menos manter o mínimo da minha qualidade de vida, sem que eu precise retirar dinheiro dos meus investimentos para poder suprir ou para poder manter
ter essa qualidade de vida da forma como eu a tenho hoje. E é exatamente por isso que o meu foco no presente momento é reconstruí-la. E foi pensando nisso que eu vou entrar no OnlyFans. Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, eu tô zoando. Eu tô zoando, minha mãe vê os vídeos que eu faço aqui no canal, então antes que eu deixe a veia perturbada, mãe, eu não vou entrar no OnlyFans, isso aqui foi uma brincadeira, tá? Te amo. Me quebra uma porrada não, velho. Mas vamos lá. Pra mudar essa situação e voltar a ter a tranquilidade que eu tinha quando a minha reserva de emergência inteira estava guardada, eu vou fazer algumas mudanças nessa reserva de emergência, e especialmente na forma como ela é calculada. Mesmo que a ideia da reserva de emergência seja envolver somente os seus gastos, tendo visto que eu já tô chegando no final da minha graduação, eu vou adicionar à reserva de emergência também os valores de aluguel, água, energia, internet, além de manter outros fatores como alimentação, a taxa de condomínio, fatores esses que eu já mantinha dentro da minha reserva de emergência, exatamente visando manter a minha qualidade de vida como ela é hoje por um espaço de tempo que antes era de 3 meses e agora vai passar a ser de 8 meses. Visando exatamente criar um colchão financeiro que vai garantir uma maior segurança para mim durante um espaço de tempo maior. Além disso, eu vou adicionar também a base de cálculo da reserva de emergência 15% a mais, como uma margem de segurança contra a inflação. Tendo visto que a inflação é quase que uma doença da economia brasileira, então não tem como a gente fazer qualquer tipo de cálculo financeiro sem antes jogar um acréscimo de taxa de inflação nesse meio. Então, fazendo as contas com todos esses valores que eu falei para vocês, eu vou ter um gasto mensal aproximado de R$ 2.950, arredondando para cima. E para poder criar minha reserva de emergência nesses 8 meses com esses 15% a mais, eu vou ter que acumular um capital total de R$ 27.140, sendo 23.600 da reserva de emergência e 3.540 desse adicional de 15% que eu falei para vocês antes, para poder prevenir contra a inflação. E como que eu vou fazer para poder conseguir essa grana? Primeiro, eu vou restringir ainda mais os meus gastos, como eu já venho fazendo na realidade, né? Tendo em vista aí que eu gastei muito, sei que eu gastei muito, reconheço isso, eu não tô aqui pagando santinho de novo, como eu disse para vocês lá atrás, mas eu vou restringir ainda mais os meus gastos, deixando uma margem muito menor para poder fazer essas operações mais malucas, essas brincadeiras, exatamente para poder ter uma parte do meu capital que eu possa gastar exatamente para isso, mas que não vai ser uma parte que vai realmente criar um dano na minha carteira. Eu também vou quitar as dívidas que eu tenho atualmente e não vou fazer mais nenhuma outra dívida, e caso eu queira comprar alguma coisa, eu só vou comprar se for à vista, sem deixar nada para burrice do parcelado, e eu vou explicar o porquê dessa burrice do parcelado, mas em outro vídeo. Esse aqui eu não vou fazer isso para não duplicar o tamanho desse. E eu vou continuar conseguindo dinheiro da forma como eu já venho conseguindo e testando isso de várias maneiras diferentes, com prestação de serviço, como por exemplo manutenção de computadores, que é algo que eu tenho um certo domínio, montagem e instalação de móveis, aula de calistenia, tendo em vista que eu sou atleta de calistenia e eu sei do esporte. Além disso, eu também já ministro aulas de calistenia, bico como caixa ou como bartender em bar. Bem, de forma geral, o que eu vou fazer aqui é converter as minhas habilidades e o tempo que agora eu tenho de sobra em dinheiro. Depois dos primeiros meses nesse processo, eu vou utilizar parte desse capital acumulado, que eu já vou estar deixando para reserva de emergência o restante, mas outra parte desse capital acumulado vai ser utilizada exatamente para investir nas fontes de rendas dessas que eu descrevi para vocês aqui, que trouxeram mais retorno, exatamente para que elas tragam ainda mais retorno com o passar do tempo. Além disso, vou usar parte também desse capital acumulado para poder entrar em outras fontes de rendas possíveis que exigem um capital mínimo para investimento no começo. Então, como no momento o meu caixa está muito restrito, eu não consigo aproveitar essas oportunidades, mas a ideia aqui é realmente acumular um certo capital para investir nessas oportunidades e dessa forma ter um retorno um pouco maior. Parte de tudo isso que eu falei para vocês aqui, eu já venho testando, como é o caso das aulas de calistenia que eu já ministro, ou mesmo o caso dos bicos em bares que eu já fiz. Mas de forma geral ainda tem que avaliar um pouco mais para poder ver o que é melhor e o que é pior para cada situação, para trazer algo mais detalhado para vocês em outro conteúdo. Mas basicamente a ideia foi apresentada para vocês aqui, que é realmente usar esse tempo que eu tenho agora de sobra, já que as aulas da faculdade acabaram e pelo menos até o começo do ano que vem, oportunidade de estágio são quase zero, de acordo com o que eu já conversei para poder procurar ali oportunidades de estágio. De forma geral, eu vou aproveitar esse tempo que eu tenho para transformar os amargos limões que a vida me deu para fazer limonada e vender essa limonada para fazer grana. Talvez isso exija de mim muito, e eu não sei como é que vai ficar a frequência dos vídeos no canal. A ideia aqui é que ele não fique zerado, como ficaram aí nos 2 últimos meses e meio, onde não teve nenhum vídeo no canal, mas
No final, eu também nem sei se isso aqui vai dar certo. É mais um tiro no escuro e testar com a minha própria mão, né? Colocar minha pele em jogo, para poder vir aqui e apresentar para vocês algo no futuro que realmente faça sentido. Que não seja só um monte de dado coletado à torta e à direito, mas que seja algo que realmente eu testei e avaliei com as minhas próprias mãos e eu vou ter, sim, experiência própria para poder apresentar para vocês esses dados. Inclusive, falando sobre a frequência dos vídeos no canal, eu quero trazer daqui a 2 semanas mais um vídeo e a ideia é que ele seja sobre esse livro aqui, o Em Nome do Povo, que é um lançamento que foi feito agora em outubro. E, inclusive, se você quer ler esse livro antes do vídeo, eu vou estar deixando no comentário fixado o link para vocês acessarem o livro lá na Amazon. Mas sem ficar mudando o conteúdo, esse vai ficando por aqui. Como eu disse, eu não sei o que vai dar de resultado a respeito de tudo isso que eu vou tentar, mas estamos aqui para poder experimentar, né? Tem algo que eu aprendi com a química, é que o único jeito de você de fato apresentar dados para alguém é testando e validando esses dados. Mas como é de praxe, eu não sei se dá para dizer se alguém gostou ou não desse vídeo, mas de toda forma eu peço para você que deixe seu like se você viu o vídeo até aqui, para poder ajudar na nossa produção de conteúdo aqui no canal. E no mais, esse foi o papo de hoje, e diferente do que eu faço normalmente, onde eu só termino o vídeo com um jargão, eu queria usar esse momento final aqui para poder deixar uma ideia para vocês. Eu tô falando isso aqui agora porque eu tô mais tranquilo, de fato, mas eu já estive durante esses 2 meses e meio em momentos onde minha cabeça estava muito pior. Mas essa frase, ela me ajudou muito a sair dessa. E ela é a seguinte: a sua vida pode estar ruim o quanto for. A única coisa que garante que você não pode mudar essa realidade é a sua existência. Fazer não garante que você vai ter sucesso, que você vai melhorar, que você vai mudar. Mas se tem uma coisa que garante que você não vai conseguir sair da situação que você tá agora, essa coisa é não fazer nada. Exatamente como eu tô agora. Minha situação não tá a coisa mais bonita do mundo. Tá uma porcaria, pra falar a realidade. Mas a única forma que eu sei que eu consigo garantir de continuar da forma como ela tá é eu não fazendo nada pra tentar mudar ela. Então, não deixe de tentar. Se for preciso parar, respirar, olhar para sua realidade, ver o que você tem de positivo e negativo nela no presente momento para mudá-la, faça. Mas não deixe de tentar, com todas as suas forças. No mais, é isso. E eu te espero para o próximo passo da sua jornada.